Tricolor, fala torcida do São Paulo, vamos trazer mais informações sobre o Tricolor paulista, vamos trazer um react aí da arquibancada Tricolor, que fala a respeito aí do mercado da bola e sobre uma possível saída do Luciano para o Vasco. Será que é possível? Deixe seu comentário. Ele é muito extremo, né? E essa que é a parada. Eu acho que ter jogadores assim é bom, é bom. E ter jogadores assim no rival é ruim, entendeu? Porque é isso, é um cara que envolve muita coisa, muita emoção. É um turbilhão, cara, uma panela de pressão, basicamente. O Luciano e o sentimento do torcedor pelo Luciano. Eu vou colocar aqui alguns comentários para a gente ir debatendo junto. O Patrick começa falando aqui que a gente tem que ser justo, que esses 14 gols não foram em jogos grandes. De fato, e tem um detalhe, né? O Luciano, esse ano, ele teve 2 hiatos gigantescos. Tanto que a gente está falando aqui que a temporada do Luciano ela não é boa, de fato. Mas não deixa de ser o artilheiro do time. Essa que é a parada, né? A temporada ruim dele, ele é o artilheiro do time do lado do André Silva. O Dig aqui comenta que ele é sortudo, ele joga mal muitas vezes e faz gol. O Paulo Nobre, ai caramba, fala, ai caraca, desculpa, que o Luciano é anárquico, precisa só ser melhor utilizado. O Guigo comenta, não manter o Luciano para a próxima temporada é um erro, o clube está quebrado, não tem dinheiro, e eu pergunto aos que querem a saída, vão trazer quem para o lugar dele? Eu tô com o Guigo aqui, a Vanessa também, pela reação, né? Financeiramente falando, é difícil de você trazer um cara tão efetivo e um cara que te entrega os números que ele entrega na temporada. É difícil o São Paulo ir para o mercado sem grana, ir ao mercado e trazer um nome hoje. Hoje é difícil, você olha para o mercado, você vê quais nomes que pode te entregar minimamente aquilo que ele entrega, com a identificação que ele já tem no clube. É esse o meu ponto principal da dúvida de achar que pelo menos uma conversa sentar, ó, você ainda tem vontade de permanecer? Entender da direção também se eles enxergam que o ciclo dele já acabou ou não. É entender as duas partes. Por esse motivo exatamente que eu não cravo aqui a saída dele nem a permanência. E eu acho que esse tipo de decisão, né, até levando em consideração o comentário do Daniel, o desgaste dele com a torcida começou quando o Zubeldia inventou o Creda Meia. Acho que tem vários pontos, né? Esse também é um deles, com certeza. Tem gente que começou por aí, mas nessa eventual conversa, pensando em futuro, para o ano que vem, especificamente, né, já que o contrato dele é só até o ano que vem, uma voz muito importante é a do Luciano, porque a real é que o desgaste ele impacta só uma pessoa, o Luciano. Né? Obviamente, impacta o torcedor aqui, que fica a pé da vida quando ele perde gol, ou que fica muito feliz quando ele faz gol, mas quem consegue reverter essa situação é só o Luciano, basicamente. Se o Luciano virar e falar, pô, eu não aguento mais viver nessa montanha russa e não consigo mais entregar o meu melhor sob essa pressão que está em mim, aí ele está dando um viés mais para sair. E caso ele seja isso que foi o que me falaram hoje, do tipo, pô, tô acostumado, é sempre assim, e eu quero continuar no São Paulo, porque o São Paulo tá uma M, tá uma bagunça, e não tem dinheiro para nada, ninguém vai resolver, tô disposto a ficar, aí ele tá indo para esse viés de ficar. Então, acho que a posição do Luciano, né, Van, nessa possível conversa, é uma voz de muito valor quando for acontecer. E porque ele é um cara de personalidade, né? Se ele não aguentar mais, ele vai falar. Ele já teve momentos que ele quase não aguentava mais e já saiu falando besteira em entrevista, né? Foi aquela vez que ele falou, não sei, né? Não sei se fico para ano que vem, não sei. E, assim, depende muito da vontade do jogador de ficar, isso com certeza, porque tem que estar no São Paulo quem quer estar no São Paulo e entender, como eu disse, que não vai ser titular absoluto, porque é importante ter um elenco. E o único ponto que a gente traz realmente, tipo assim, beleza, manda o Luciano embora, um jogador que tem ajudado muito o São Paulo nos últimos anos, e quem que traz? A gente tem que entender a realidade do São Paulo. Quem que a gente vai trazer para suprir essa necessidade do São Paulo, para suprir a ausência do Luciano? E outra coisa, ele não fez gols importantes, ele fez 2 gols contra o Corinthians na chegada do Crespo, que o São Paulo estava muito mal naquele retorno, aí a gente perde para o Flamengo, empata com a RB Bragantino e ganha do Corinthians. Se a gente perde aquele clássico, seria muito ruim para o trabalho do Crespo em si, para tudo o desenrolar do São Paulo. Então, sim, ele fez gols importantes, sim. Eu acredito que não tem isso também, não. Só que, assim, eu concordo que o Luciano, em muitos momentos, ele é chiriquento, essa coisa toda. E entendo quem pede que ele saia também. A gente entende todas as opiniões em relação a isso, que ciclos se encerram. Mas eu acho que, assim, mais do que tudo, mais do que o próprio Luciano em si, é entender a realidade do São Paulo. A gente realmente está podendo se desfazer de um jogador como ele, que realmente já entende o elenco, está há muito tempo aí, é decisivo, tem feito gols, apesar de todos os apesares aí, de tudo que aconteceu.
é o artilheiro do time. Realmente, a gente está podendo se desfazer de jogadores assim? E como a Pri falou, é um jogador que está em campo, ele está disponível, é um jogador que raramente se machuca, raramente fica fora, quando fica fora é por suspensão, infelizmente, porque realmente tem esse lance dele. Mas eu acho que assim, eu falo assim, é uma opinião minha, não estou dizendo que eu estou certa, não é nada disso. Eu gosto de jogadores de personalidade, por mais vezes que às vezes realmente entre os extremos, né? Eu acho que o Luciano ele é um extremo, mas a personalidade dele acaba atrapalhando, acontece. Mas eu prefiro muito mais uma personalidade como a dele do que jogadores apáticos que já passaram pelo São Paulo, que é aquele lance, tanto faz como tanto fez, sabe? Beleza. Então, é isso. Então, eu espero que, assim, tudo se desenrole da melhor maneira possível, que seja bom para os dois lados também, porque para o jogador, se tiver realmente um relacionamento já muito desgastado, não prossegue. E tem gente que fala assim, mas ele só deu certo no São Paulo. Pô, que bom, sabe? Tem jogadores que são assim, tem jogadores que só dão certo no time. Eu acho que é isso. Ele vai naquele time, ele se identifica e acaba atendendo a necessidade do time. O São Paulo não vem há anos em bom momento financeiro e de gestão. Ele chegou num momento difícil do São Paulo e desde o primeiro gol dele ele mostrou personalidade. É por isso que realmente eu gosto dele. Ele me irrita, muitas vezes, ele irrita o torcedor, mas eu acho que desde o primeiro gol dele ele mostrou muita personalidade, mostrou que estava ali pelo São Paulo, passou por diversas fases já, e eu acho que é isso. Eu acho que mais do que realmente, como eu disse, o jogador em si, que me faz querer que ele permaneça por muitos aspectos, mas mais também pelo São Paulo. Eu acho que, pela condição do São Paulo, assim, a gente tem que pensar muito, beleza, a gente manda embora, mas quem que a gente vai trazer para suprir essa necessidade? E tem um detalhe, né? Assim, a galera fala, pô, você acha várias pessoas igual ao Luciano e tal. Mas o ponto, gente, é que vai chegar o momento, aí a gente tem que levar no contexto a fase do São Paulo, né? Vai chegar o momento que o São Paulo vai ter que fechar a casinha e ficar com o que tem e mandar embora boa parte das pessoas que ganham bem, se quiser de fato melhorar a dívida, né? A não ser que vire uma SAF do nada. Uma hora vai ter que fazer isso. E para mim, nessa hora, o Luciano é o cara de extrema importância, cara, porque ele é um bom jogador, tem um bom custo-benefício, não é um jogador muito caro e entrega gols. Então, nesse contexto, o Luciano pode ser importante, porque, de novo, se o São Paulo decidir que vai ter que limpar o elenco, porque vai ter que passar aí uns 3 anos, brigando para não cair, para conseguir pagar a dívida, é o Luciano que vai se destacar. Isso não tenho a menor dúvida. É o Luciano que vai resolver o problema lá na frente para o São Paulo de fato não cair. Porque não vai ter dinheiro, não vai ter como contratar jogador. Vai ser aquela fase que a gente já viu alguns times grandes passando para conseguir se reerguer sem precisar virar SAF. É isso aí, meus amigos. Você acompanhou um react do canal Arquibancada Tricolor e também o São Paulo aí se movimenta no mercado em busca de reforços. Alguns nomes têm sido aí monitorados pelo Tricolor, justamente aí para substituir alguns atletas. O Oscar hoje sofreu uma lesão, aí vai ficar mais um tempo fora. O Luciano aí pode sair. Então, o São Paulo mira a contratação de jogadores importantes no mercado. Nomes importantes aí como o zagueiro Advíncula do Boca Juniors tem sido aí monitorado e também o jogador Luiz Henrique do Zenit. 2 grandes reforços. Deixa aqui o seu comentário o que você acha desses reforços no Tricolor. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like.